Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que segue nos acompanhando. Elivaldo Barbosa, o homem do primeiro escalão do jornalismo piauiense, ao lado de Lídia Brito. Aí está ela, Lídia Brito. Boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Tá aí então, esse aqui é o time de primeira linha do jornalismo piauiense político. É aqui, com certeza. E a Lídia estava lá, ela viu tudo. A Lídia estava lá, testemunhou tudo. Tá aí, olha, vamos falar a respeito de discussão na Câmara de Vereadores para a reforma administrativa. É que a Prefeitura de Teresina quer mudar a composição das secretarias, cargos, nomes, funções. Tinha até uma discussão, Elivaldo Barbosa, em relação ao desempenho na Secretaria de Finanças, né? Essa questão da pessoa que atualmente para ser subsecretário de Finanças. Exatamente. Essa situação aí está sendo resolvida lá, mas ela até que ficou subtraída, Joelson, em razão de uma outra situação que gerava aumento da remuneração de algumas funções comissionadas. E essa medida foi, inclusive, motivo de uma emenda supressiva, mas que acabou sendo, no acordo, deixada de lado. E resultou numa economia não mais de 30 mil reais ano, mas de 100 mil reais. Isso não é. Quer dizer, se o esforço não era da reforma, pelo menos o que eu entendi, era de não criar despesa. E se nesse esforço de não criar despesa já gerou, foi uma economia de 100 mil, então tudo bem, porque o valor pelo valor, vamos economizar, vamos cortar para gerar 100 mil, é pouco, muito pouco. Mas se o objetivo era não aumentar a despesa, foi reduzir, né? Tudo bem, cumpriu bem, né? Então saiu no lucro. No lucro, Então vamos acompanhar como é que foi lá na Câmara, daqui a pouco a opinião de Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Vamos ver. O presidente da Comissão de Legislação e Justiça anunciou o vereador Bruno Vilarinho, do PTB, como o relator da reforma administrativa na comissão. E para início de conversa, Bruno Vilarinho já apresentou uma emenda supressiva contra o ponto da reforma que transfere da Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano a Política Municipal de Recursos Hídricos. A emenda é contestada pelo líder do prefeito, Renato Berger. É de responsabilidade do município legislar sobre os recursos hídricos municipais. Né? Por isso não há problema de alterar. Né? E outra coisa, a fiscalização, questão de taxas, todos ficariam com a própria SEMAN. Quem fará a fiscalização será a SEMAN e tudo. É só uma modificação que eu acho que não terá problema, mas é uma conversa e é direito do vereador apresentar a emenda. Emenda acatada, sem polêmica, só mesmo a do vereador Dudu Borges, que muda a Guarda Municipal da Sencasp para a Secretaria de Governo. Aqui conversado com o líder, conversado com o prefeito, conversado com os técnicos e mais ainda conversado com os próprios guardas municipais, teremos a nossa guarda cada vez mais fortalecida. Aprovada na Comissão de Legislação, a reforma administrativa segue agora para mais 3 comissões. Mas o esforço do líder do prefeito é garantir a mensagem na pauta do plenário, na sessão desta quarta-feira. Não vejo problema, já que não há alterações, né, sensíveis que firam a lei. Por isso eu vou me reportar ao presidente hoje ainda, para que as comissões possam se reunir, né, conjuntamente e que dê um parecer, se for o caso, verbal. Tá, então. Lídia, deixa eu falar com você. Você acompanhou toda a tramitação desse projeto lá na Assembleia Legislativa. Os percalços do começo do ano legislativo. Mas agora, parece, temos um ambiente muito mais harmônico, apesar das alterações propostas pelos vereadores. As alterações propostas pelos vereadores, Joelson, são alterações pequenas, nenhuma mudança profunda no texto da reforma administrativa encaminhada pelo prefeito Dr. Pessoa. E aquele clima, né, de animosidade que a gente acompanhou no início do ano legislativo, ele parece que esfriou um pouco, isso muito pelo trabalho do líder, o vereador Renato Berger, e também contando aí com o presidente da casa, o vereador
vereador Jeová Alencar, e teve também como resultado a reunião de ontem entre o prefeito Doutor Pessoa e a bancada do Partido dos Trabalhadores, porque o vereador Dudu é o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e depois daquele encontro ele conseguiu aí amarrar alguns pontos com o prefeito Doutor Pessoa, e hoje, pelo menos na comissão, a proposta ela foi votada sem nenhum problema. Tem apenas essa divergência com relação à emenda apresentada pelo vereador Bruno Vilarinho, mas é uma questão que vai para o plenário e amanhã esses pontos serão debatidos por toda a casa, Joelson. Aí eu te pergunto, né, Lídia? Aproveito e faço a pergunta. Vai para plenário já? É isso, né, o que está colocado pelo presidente Jeová Alencar e o desejo do líder Renato Berger, de que realmente amanhã a matéria já possa entrar em primeira votação no plenário, Joelson. Entendi. Então, Elivaldo, como é isso, Elivaldo? Tem as comissões, a gente sabe, passa por uma, passa por outra. Comissão do Meio Ambiente, por exemplo, Então, será que vai se reunir hoje à tarde ou amanhã, um pouco antes da sessão? Ou até mesmo durante a sessão, aciona lá o presidente da sessão e pede como o líder afirmou agora há pouco, um parecer verbal para exatamente justificar o caráter de urgência da matéria e aí ser apreciada só no plenário, né? E no caso, entre um turno e outro, aí a discussão das emendas que entra em questão. Bom, esse é o esforço do líder, Renato Berger. Se vai ser aceito pela mesa diretora, é outra situação. Eu imagino que neste momento, agora mesmo, essa matéria deve estar sendo discutida para saber se o presidente Jeová Alencar vai colocar na pauta ou não. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta mais sensível a vocês. Normalmente, quando um prefeito envia para a Câmara um projeto, a gente diz assim, enviou uma mensagem à Câmara, não é isso? É. Pergunto, Lídia Brito, os vereadores também, nessa tramitação, enviaram uma mensagem para o prefeito? Sem dúvida, Joel, os vereadores também enviaram aí a sua mensagem para o prefeito Doutor Pessoa, e a gente já acompanhou ao longo desse período que essa matéria está tramitando na casa, a gente acompanhou até mesmo uma mudança, né, de postura do prefeito Doutor Pessoa e até uma abertura maior de diálogo com os partidos, com os vereadores de forma individual e também com as bancadas dos partidos. E essa mensagem passada pelos vereadores, ela vai fazendo efeito nesse diálogo e aos poucos os parlamentares vão conseguindo aí cada um criar sua relação com o prefeito da capital e aí vai se acertando, né, o tamanho real da base do prefeito na Câmara, Joelson. A mensagem foi compreendida, Elivaldo Barbosa? Eu creio que sim, né? Alguns senões precisam ainda ser resolvidos nessa relação Câmara-Prefeitura de Teresina, principalmente base aliada ao Palácio da Cidade. Há ainda algumas querelas, alguns entraves, algumas arestas que precisam ser aparadas. Isso aí é inevitável. Basta você ir na Câmara e conversar com algum dos líderes da base aliada ao doutor Pessoa para perceber essa situação. Agora, pode ser superado já ter sido superado? Sim. Essa matéria, por exemplo, pode ir para a Câmara amanhã, inclusive a previsão do próprio presidente Jeová Alencar é de votar até amanhã. Mas existem outros porta-vozes, outras vozes, melhor dizendo, na Câmara Municipal, mais independentes, digamos assim, que podem botar o pé na parede e dizer, não, tem que passar normalmente pelas comissões, aí não tem tempo para votar amanhã, né? Vamos acompanhar. Amanhã, respostas para as questões que envolvem o trâmite da reforma administrativa da Prefeitura de Teresina.